Como o plástico nos oceanos pode se tornar um problema pequeno, muito maior? Existem duas coisas que parecem infinitas: o vacilo da humanidade e a quantidade de plástico no nosso planeta. A ideia de utilizar o petróleo para fazer um material plástico veio do belga Leo Baekeland, em 1907. Baekeland trabalhava nos Estados Unidos e procurava por um bom isolante elétrico que fosse fácil de produzir em escala industrial. Foi aí que surgiu a baquelite, o primeiro plástico 100% sintético. Desde então, surgiram os vários outros tipos de plásticos que fazem parte do nosso dia a dia. Os plásticos têm muitos pontos positivos. Eles são leves, maleáveis, resistentes e muito baratos. Por isso, os plásticos são encontrados nas mais diversas coisas, como embalagens de comida e de remédios, brinquedos, roupas, materiais e equipamentos hospitalares, computadores, celulares, utensílios domésticos, carros, aviões, foguetes e até no Alexandre Frota. O problema é que os maiores defeitos dos plásticos estão justamente nessas qualidades. Por serem leves, maleáveis, resistentes e muito baratos, os plásticos são descartados rapidamente e vão parar em praticamente todos os lugares do mundo. Tem plástico nas florestas, rios, nas mais profundas águas dos oceanos e até na neve dos Alpes suíços e do Polo Norte. O plástico é onipresente nas nossas vidas e está se tornando onipresente no nosso planeta. Essa quantidade absurda de plástico que a gente está usando e jogando fora está sendo preservada no registro fóssil. Por isso, cientistas acreditam que o acúmulo de plástico no registro fóssil pode ser usado como indicador do início do Antropoceno, uma era geológica que se caracteriza pelas mudanças que os seres humanos causaram no planeta. Passamos pela Idade da Pedra, Idade do Bronze, Idade do Ferro e agora estamos vivendo a Idade do Plástico. A maior parte do plástico que não é reciclado acaba parando nos oceanos. Estima-se que existam pelo menos 5 trilhões de pedaços de plástico nos oceanos que somam ao todo 250 mil toneladas. Quando falamos em plástico nos oceanos, logo vem a imagem de pobres tartarugas, enroscadas em canudos ou sacolinhas de plástico. Em 2018, cientistas analisaram o conteúdo intestinal de 102 tartarugas marinhas encontradas nos oceanos Atlântico e Pacífico. Todas elas tinham comido plástico. Embaixo d'água, os plásticos se parecem muito com o alimento natural das tartarugas. A tartaruga de couro adora um bom rodízio de águas-vivas, mais especificamente dessa espécie aí, a água-viva barril. Infelizmente, as sacolas que vão parar nos oceanos são muito parecidas com uma suculenta e nutritiva água-viva barril. Já as tartarugas verdes consomem um alimento mais leve, umas plantinhas que são chamadas de gramas marinhas. Pro azar dessas tartarugas, muitos pedaços de plástico têm formas e cores bem parecidas com essas plantinhas que formam a grama marinha. Mas não são apenas as formas e cores que confundem as tartarugas. Um estudo publicado esse ano mostrou que algas, plantas e pequenos animais se aderem e apodrecem na superfície do plástico nos oceanos. Essa mistura de plástico com comida podre tem um cheiro irresistível para as tartarugas. Os plásticos causam um enorme estrago na natureza, mas as coisas ainda ficam piores. Existe algo menor que causa um problema muito maior. São os microplásticos. Microplásticos são pedaços de plástico menores que 5 milímetros. Eles podem chegar até os oceanos indiretamente, pela quebra de pedaços maiores de plásticos, e diretamente, como os microplásticos presentes na purpurina e em cosméticos, como sabonetes esfoliantes e pastas de dente. Por serem menores, esses microplásticos que vão parar nos oceanos também causam estragos em organismos pequenos. Em 2015, cientistas descobriram que os pólipos, aqueles animaizinhos que parecem pedra,
e que formam a estrutura dos recifes de corais também estão comendo plástico. O microplástico também diminui o crescimento e a fotossíntese de uma bactéria que é responsável pela produção de 10% de todo o oxigênio global. Isso significa um planeta com menos oxigênio para a gente respirar. O gás carbônico, que deixa de ser usado na fotossíntese, contribui com o aumento do aquecimento global e com a acidificação dos oceanos. 2 problemas que também são gravíssimos. Mas as coisas ainda ficam piores. O microplástico se acumula no sistema digestivo de animais, o que leva a uma falsa sensação de saciedade e faz com que o animal tenha problemas de nutrição. Já foram encontrados microplásticos no sistema digestivo de mais de 690 espécies, incluindo crustáceos, mexilhões, peixes e até em predadores de topo, como baleias e golfinhos. Como os microplásticos são muito pequenos, eles se acumulam entre os tecidos desses animais. Esse fenômeno é chamado de bioacumulação. Essa bioacumulação pode se tornar uma bioconcentração, que é quando esse acúmulo é tão grande que a quantidade de microplástico acumulada no corpo do animal se torna maior que a quantidade de microplástico na água em que ele vive. Mas as coisas ainda ficam piores. A concentração de microplástico vai se acumulando progressivamente na cadeia alimentar à medida que vai passando da presa para o predador, chegando em predadores de topo de maneira hiperconcentrada. Esse fenômeno é chamado de biomagnificação. Dentre os predadores de topo mais afetados estão as aves marinhas. Estima-se que até 2050, plásticos e microplásticos sejam encontrados no sistema digestivo de 99% de todas as espécies de aves marinhas. Mas as coisas ainda ficam piores. Se o microplástico está chegando até predadores de topo, certamente está chegando até humanos, que se alimentam de peixes e outros animais marinhos. Já foram encontrados microplásticos em fezes de pessoas de 8 países diferentes. Mesmo pessoas que não comem peixes e outros alimentos vindos do mar estão expostas aos microplásticos. Ele pode estar presente no sal que usamos como tempero e na água que sai da nossa torneira. Tem microplástico até no ar. Foi o que descobriram cientistas da Escócia em 2018. Eles deixaram um prato de comida em cima de uma mesa. Em 20 minutos, esse prato de comida foi coberto por 114 pedaços de microplástico. O microplástico é onipresente, não tem como escapar. Mas as coisas ficam piores. Ainda não sabemos direito o que o microplástico causa no corpo humano. Sabe-se que, no cérebro, o microplástico aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio, que são substâncias que aumentam a proliferação de células cancerígenas. Mas as coisas ainda ficam piores. O microplástico é um coquetel de substâncias perigosas. Ele facilmente se adere a outros poluentes na água, como metais pesados, e a bactérias que causam doenças, como a cólera. Ou seja, o microplástico é literalmente uma porta de entrada para drogas mais pesadas. Além disso, é comum o uso de aditivos nos plásticos. O aditivo mais comum é o bisfenol, que está relacionado a desordens hormonais, câncer de mama e de próstata, infertilidade e disfunção erétil. Mas as coisas... No, God! No, God, please, no! No! Os microplásticos podem ser quebrados em pedaços ainda menores. São os chamados nanoplásticos, um contaminante invisível a olho nu. Por serem ainda menores, bilhões de nanopartículas de plástico podem se acumular nos tecidos dos organismos, como em moluscos comestíveis. A gente também ainda não sabe os efeitos dos nanoplásticos no corpo humano. Por se tratarem de partículas microscópicas, os nanoplásticos podem causar danos em nossas proteínas e até no nosso DNA, como mostrou um artigo publicado na Nature no ano passado. Resumindo, o microplástico diminui a quantidade de oxigênio no planeta, aumenta o aquecimento global,
causa um enorme desequilíbrio em ecossistemas aquáticos, pode causar doenças como câncer e ainda transporta doenças como a cólera e outros poluentes ainda mais perigosos. Tudo isso sem contar os efeitos ainda desconhecidos dos nanoplásticos. A solução definitiva para esse problema passaria por uma nova revolução industrial, com a substituição do plástico por algum outro material que cause menos danos para a natureza. Talvez uma possível escassez de petróleo no futuro nos force a encontrar outras alternativas. Enquanto essa revolução não chega, o que nós podemos fazer é reciclar. Sacolas e embalagens plásticas representam 26% de todo o plástico utilizado. Destes, 95% são descartados logo depois do primeiro uso. São 120 bilhões de dólares jogados literalmente no lixo. A vida moderna é dependente do plástico, mas a vida humana é dependente de algo muito mais belo e importante. Nós fazemos parte e dependemos da natureza. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê aí o Lucas e a Jéssica. É para Jéssica que o Lucas dedica a mensagem que segue. Obrigado por estar ao meu lado todos os dias, por ser essa mulher forte e maravilhosa que inspira minha vida. Você é luz para mim desde o dia que te conheci. Brilho infinito que só vejo em ti. Te amo pra sempre, eternamente. Beijo, gente. Valeu!